Boa noite, irmãos. Vamos dar início no nosso culto. Colocamos em pé. Pai querido, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, uma vez mais, Senhor, chegamos na tua casa, Pai. Aqui deixamos pedidos e pesares, Pai querido. Aceite a nossa adoração nesta noite, Senhor Deus. Aquilo que vamos fazer, Pai, que o Senhor aceite como um perfume em seus narinos, Pai. Usando a tua palavra, enfim, Pai, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Eu vou ler um salmo de número 15. E depois o irmão Wagner está assumindo a liderança dos hinos. Salmo de número 15 diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. E o que não difama com sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os vizinhos, e os seus olhos têm por desprevisível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, e que jura com dano próprio e não se retrata, e o que não empresta dinheiro com usura, nem aceita suborno contra inocente. Quem deste modo procede, jamais será abalado. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar e o irmão Wagner assume os hinos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos que têm chegado aqui para nós juntos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos iniciar cantando o hino de número 44, irmãos. Hino de número 44. Caminhando pela vida, vi um rio me levantar do seu leito sofredor. Vi também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor. Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. Esse Deus de eterno amor que transforma o pecador, grandioso Jeová. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo fez. Esse Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo fez. Vi
passar o temporal e em bonança prosseguir na estrada sem temor. Confiança recebi, confiança recebi, pelo poder do Senhor. Mas além de tudo eu vi um perdido pecador dar um passo pra Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá da cruz. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Esse Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Amém, Senhor. Só temos que te agradecer, ó Deus. Louvado. Hino de número 64, irmãos. Hino de número 64. Mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos que foram feridas lá na cruz, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Os meus inimigos se levantam contra mim, sorrindo eles aguardam que eu tenha um amargo fim. Minha alma então implora que está juntinho a ti, por isso eu te peço, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem
vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Sim, vem tocar em mim. Tão grande as minhas lutas, chego até chorar enfim. Parece que Jesus está tão longe de mim, pensando então que poderei cair, meu coro e soprar, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, sim, vem tocar em mim. Amém, Senhor. Toque-me, Senhor, com a tua mão poderosa. Como você pode pé, irmão Iris, faz oração pelas ofertas. Assim nós vamos louvando o nosso Deus. Precioso Deus e amado Pai. Deus agradecido, Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um no nome santo e poderoso de nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Deus abençoe cada irmão. Vamos cantar o hino número 3. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata, o ouro e o mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custa muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Levando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao seu lado chorando, sofrendo, gemendo, com parte pesado de dor. Se ela chegar e vencer, você é o culpado. Tenha cuidado.
cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos mostrar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do vídeo do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados? Ei, de braços abertos por todos morrer. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos mostrar todas as almas que Jesus comprou. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Irmão Ira, estão indo para cantar? Até que o irmão acha aí, vamos cantar o 135. Logo após o irmão isso poderá. Água viva sai do manancial, que é Cristo Redentor. Ele traz do céu vida eterna e concede o curador. Desta água quem quiser beber, só a Cristo deves recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva da fonte do amor, só Jesus nos pode dar. E tem perdão para o pecador que deseja salvar. Desta água quem quiser beber, só a Cristo deves recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Do trono celestial, refrigério a todos traz. Outras águas há, não nenhuma igual, a princípio de paz. Desta água quem quiser beber, só a Cristo deves recorrer. Desta água nunca perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Louvado seja Deus.
Moisés não achou. Vamos cantar então mais um aqui. O nosso tempo já está se esgotando aqui. Louvados. Chuva de bênçãos teremos. 187. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas do nosso céu. Chuvas de bênção, chuvas de bênção do céu. Gotas benditas temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, vida e paz e perdão. Os pecadores indignos, graças do céu venderão. Chuvas de bênção, chuvas de bênção do céu. Gotas benditas só temos. Chuvas de bênção teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dai-nos hoje os frutos destas nossas de amor. Chuvas de bênção, chuvas de bênção do céu. Gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênção teremos, chuvas mandadas do céu. Bênção a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuvas de bênção, chuvas de bênção do céu. Gotas benditas temos, chuvas rogamos a Deus. Amém, Senhor. Vamos, Baltazar, não tem uma palavrinha para? Vamos ouvir então? Vou entregar para nós. Que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus. Só temos gota, mas nunca esqueçam que tem uma manancial que corre do trono de Deus. Irmãos, eu tenho um versículo para ler no livro de Obadias. Ele é bem difícil até de encontrar. Ele só tem 21 versículos. Está depois de Amós. Obadias é o versículo 15. Ele é só composto por 21 versículos. Uma profecia dura de Obadias contra o povo de Edom. Obadias, o versículo 15. Eu vou ler, se não encantaram, ouçam que é um versículo só. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizestes, assim se fará contigo, e o teu malfeito tornará sobre tua cabeça. Pai bendito, uma vez mais, Senhor, levamos nossos pensamentos a trono da tua graça e misericórdia, seja com cada um, Senhor,
quando foi leita essa palavra e abençoe agora cada um em nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. Irmãos, esse profeta não descreve muito sobre... Tu vê que não tem genealogia, só tem 21 versículos. Mas ele enfatiza algo tremendo nestes 21 versículos aqui. Ele fala sobre Edom. Quem é Edom? O povo de Edom foram o povo descendente de Esaú. Esses descendentes de Esaú, por que Edom? Porque Esaú era ruivo, e tem outra interpretação que depois até vou ler, que é porque o prato de lentilha era um prato vermelho, que foi a venda da primogenitura. Esaú não deu valor para essa primogenitura, porque ele não sabia, ou não quis, ou não tinha revelação. Mas Jacó sabia. Mesmo sendo um trapaceiro, ele sabia o que era essa primogenitura, por isso que ele brigou tanto por ela. Diz a história que Isaac amava mais Esaú, porque ele era um caçador, trazia das caças para o pai. Mas Rebeca, a mãe, incentivava Jacó. Por quê? Jacó lutou pela primogenitura, porque naquele tempo, os filhos, o primogênito herdava 50% do capital do pai. Tinha 10 filhos, 50 era de um. Os outros 50% era dividido entre os outros 9 filhos. E ainda muito mais. As bênçãos, quando um pai estendia a mão, né? Nós vimos lá no começo, como é que foi, eles cruzavam, estendiam a mão e abençoavam. E Jacó sabia disso, por isso ele requer. E ganhava ainda a capa profética. Então, por isso que ele lutou. Mesmo sendo um trapaceiro, mas ele lutou por isso. E nós vamos entender um pouquinho aqui, vou ler só uns versículos. Lá no livro de Romanos, às vezes a gente pensa, bah, mas Deus falhou aí. Mas Esaú era o primogênito, era dele. Então vamos ver o que Deus diz a respeito desta passagem aqui. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o próprio Deus, quanto à eleição, não candidato, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei a Jacó e eu aborreci a Esaú. O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Não. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecerei de quem me prover ter compaixão. Então, Obadias, esse livro tão curtinho, enfatiza muito nesta passagem aqui, porque Edom, os filhos de Esaú, eles eram rebeldes, foi um povo mau. Nós vimos que a conversão de Jacó, ele pagou preço caro. Ou ele morria na mão de Esaú, ele se converteu de verdade. Né? Vejam bem, tinha 400 pessoas junto com Esaú, mas quando ele passou o vale de Jaboque, aquele Jacó diferente, aquele realmente convertido por Deus, ao ponto que ele se curvou. Eu gosto disso. 7 vezes ele se curvou diante de Esaú. Ali provou a verdadeira conversão de Jacó. Se curvou 7, número da perfeição. Sabemos que quando Naamã foi mergulhar no rio, foi 1, foi 2, foi 3, na 7ª vez,
ele saiu curado. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. E Jacó se prostrou diante de Esaú 7 vezes. E daí, realmente, Esaú viu a mudança dele ao ponto que convidou daí Jacó para ir ter companheirismo com ele. Jacó disse não. E daí Jacó tinha uns presentes, ele não quis nem aceitar os presentes que tinha. Não, Deus tem me abençoado. Não, mas aceite se eu achar mérito de meus presentes. Então daí Esaú pegou e queria levar ele para casa e para fazer festa. Jacó, como sabia o que tinha passado com ele, acertado a vida, disse, tu vai para um lado e eu vou para outro. E eu quero terminar, irmão, dizendo mais uma coisa. Lá em Romanos, para me encerrar, mais um versículo aqui. Mas, relativamente, chamarei o meu povo que não era, e amada que não era amada. Tá. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que os filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Creio que nós se incluímos aqui. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu venho a dizer ao meu Salvador que eu amo a ti, que eu amo a ti com meu coração. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Eu quero cantar de gozo e de paz. Eu quero chorar de felicidade. Eu venho a dizer toda a verdade. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Te amo, Senhor, te quero, Senhor, com meu coração. Seguindo o 31. Todos devem saber, todos devem saber, todos devem saber. Quem é Jesus? Ele é o Filho do Pai. A estrela da manhã escolhe bem teus olhar. Todos devem saber, todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem
Só podia, já o que nós ouvimos aí, eu estaria. Nós temos ainda um tempinho, né? Mais uns 20 minutos, vamos ver se concluímos em 15. Então, o irmão estava falando ali sobre o assunto ali, né? Tudo então tem que ser pela fé. Aí você vai aqui em Hebreus 11, você vai ver que todo mundo ali, os irmãos, profetas antigos, todos alcançaram pela fé. Tudo que era feito sem fé não agradava a Deus. Vamos ler aqui algum versículo aqui para nós comentar um pouquinho sobre esse assunto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Por quê? Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entenderam que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que vê não foi feito do que é aparente. Aqui sela tudo. Deus bendito. Se nós conseguíssemos, Pai, a fé, como o Senhor tem dito, com um grão de mostarda, nós já teríamos grande coisa. Mas, meu Deus, acrescenta a nossa fé nessa noite, dando assim a tua direção, no nome de Jesus, só para a tua glória. Amém. Então, não se pode mudar o curso das coisas. Não tem como mudar. Não tem como mudar o curso. Tudo está nas mãos de Deus. Não tem como mudar. Mas a fé, irmãos, a fé é algo especial. E aquele que tem isso, irmãos, ele descansa na fé. Amém. Então, nós podemos ver que tudo aqui na terra é feito com coisas que se vê. Tu vai fazer uma casa, tem que pegar areia, tijolo, cimento, massa, argamassa para fazer uma casa, tu pega tudo coisa que você vê. Mas vê que pela fé não precisa nada disso. Não precisa nada de coisa que você vê. Não precisa você. Você está aqui essa noite, para tu agradar a Deus é pela fé. Se você está aqui e não tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a única maneira de eu ter contato com Deus é pela fé. Como é que você vai ter contato com alguém que você não vê, a não ser pela fé? Quando você vê, não precisa ter fé. Eu estou vendo aquele relógio ali, não precisa ter fé que tem um relógio, porque ali estou enxergando. Agora eu creio que Deus está aqui, irmãos. Há anjos aqui, ó, ao redor, pela fé. Eu creio nisso, irmãos. Porque para isso que nós viemos aqui. Antes de nós chegar aqui, o Senhor estava aqui esperando nós. E os que não vieram, o Senhor também estava aqui esperando. Meu Deus. Então, pela fé, nós chegamos aqui. Nós estamos aqui pela fé. Nem que seja pequenininha, mas você conseguiu fazer com que essa fé girasse uma engrenagem para tu agir. A fé age. Ela age. Então, veja bem. Jacó teve fé para fazer aquilo ali, irmãos. Parecia uma trapaça, mas ele teve fé. O outro não. O outro ia lá, fazia tudo aquilo. Matava um bicho, agradava o pai daquele tipo, né? Mas Jacó, ele pensou, eu quero algo a mais. Ele queria algo impossível. Que pela lei de Deus, pela ordenança de Deus, não era dele. Mas pela fé ele alcançou. E ele está aqui entre os heróis da fé. Jacó. Então veja bem, então, tantas coisas. Enoque foi transladado pela fé. E aqui você vai vendo Noé, pela fé, ele entendeu que ia dar o dilúvio, pela fé. Nunca tinha chovido, não tinha previsão de tempo, mas alguém falou, o anjo disse, vai chover, faz isso. Então, pela fé, ele fez aquilo, pela fé. Não tinha evidência. Então, é tudo coisa assim, irmãos, é algo que só Deus pode fazer na nossa vida. Amém. A palavra de Deus diz, então, quem não tem fé, peça a Deus. Amém. Peça a Deus. Então, se tu não tem fé para vencer algo que está te atrapalhando, não adianta.
ir lá, pedir oração para o pastor até ora, mas tu não tem fé. Não adianta nada. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Amém. A fé da pessoa tinha salvado ela, vai, a tua fé te salvou. Eu outra vez disse, grande a tua fé. Então, a pessoa ia crendo. O que adiantava aquela mulher cruzando por aquela multidão de arrasto, mas ela pensou no seu coração, se eu conseguir tocar a minha mão na orla do vestido dele, na barra do vestido, eu vou ser curada. E saiu, e foi, e conseguiu. Jesus, alguém me tocou. Como é que toca Jesus? Pela fé. Se fosse natural, não dava nada, irmão Iris. Assim, que nem nós, vai lá dar a mão assim. Não dava nada, mas ela tocou pela fé. Jesus diz, virtude saiu de mim. Então, você toca em Jesus pela fé, aí há uma virtude de Jesus. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Então veja bem, a fé, ela não é de algo aparente. É coisas assim que tu não vê. Então, não se pode mudar nada. Deus falou que tudo pela fé. Por isso que você fala, muita gente já falou para mim, né? Já fui indagado forte. Me explique o arrebatamento. Isso não se explica. É fé. Amém. É fé de arrebatamento. Tem que ter fé para crer nisso. Me explica a volta de Jesus. Não tem explicação. Tem que ter fé para tu crer que Jesus vai vir. Amém. Hoje o mundo está tudo bem. A porta tudo fechada. Por reino de Deus está fechada a porta. Mas nós cremos que Jesus vai vir. Amém. Pela fé, nós estamos crendo, porque tudo é pela fé. Então, é algo assim, irmãos, que nós não podemos enfraquecer a nossa fé diante das dificuldades. Então, nós estamos indo. Nós entramos numa carruagem. Pela fé, nós estamos indo lá. Nós estamos indo para lá. Alguém diz, mas não, eu estou indo para lá, se vocês estão indo para cá, mas eu estou indo para o reino dos céus, pela fé. Para mim é impossível, mas para ele tudo é possível. Amém. Então, pela fé, nós temos um lugar para chegar, irmãos. Estava escutando ontem à noite, me alegrei ali, escutando aquela live ali, aquela irmã dando aquele testemunho, que desde 5 anos ajudava o pai dela, né? O avô. Desde 5 anos. Hoje ela é esposa de um pastor, dá aula para as crianças. E eu fiquei assim, né, pensando, cada pai tinha que ter ouvido aquilo ali. Mas está lá na internet para ouvir. Então, cada pai deve ouvir isso, irmãos. Algo assim, é só 5 minutos, não é 2 horas. Ela falou 5 minutos, mas falou tudo que uma família precisa. Quando o irmão William chegar aqui, ele embarcou num carro lá no Irani e ele veio guiando o carro. Ele foi o guia do carro. O carro sozinho não podia vir. Ele tinha que embarcar, dar partida e ir dirigindo o carro. Se esse carro sofresse um acidente, não foi a culpa do carro. O carro não tem culpa, é o condutor. Então, cada chefe de família, pela fé, é o condutor da sua família. É ele que está levando a família. Ele está dirigindo o carro. É ele que está no volante, para cá, para lá, né? E se acontecer alguma coisa com o carro, o motorista é ele. Né? E ele tem que zelar pelos ocupantes, ele tem que ter aquele sentimento que ele não quer bater esse carro, ele não quer tombar esse carro para não ferir nenhum dos seus ocupantes que está na mão dele, que estão dentro do carro que ele está dirigindo. Então isso, irmãos, é muito importante nós pensar pela fé. Onde é que tu quer que a tua família vai passar essa eternidade pela fé? Quer ir sozinho para o céu? Meus filhos que se lasquem. Não, irmãos, pela fé. Senhor Jesus, eu quero ir junto comigo. Pela fé, irmãos. Você não vai brigar com a outra pessoa. É pela fé com Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu quero, acrescenta a minha fé. Eu quero a minha família, os meus filhos na minha embarcação. No meu carro. E quem está dirigindo é você. Então não tem como você jogar a culpa para vai lá para o pastor, não tem nada a ver.
Ele até ajuda em alguma coisa. Mas tem pastor que, como eu já vi, ele joga mais no mato do que trazer para a estrada, ou carro. Porque Deus tem piedade. Como eu vi certas coisas acontecer, que não é o caso do nosso pastor. Mas teve pastor que jogou a juventude para o mato. Não tinha um conselho de pastor. Não era pastor, não tinha um chamado. Porque um verdadeiro pastor jamais vai dizer para um jovem: tu tem que ter uma experiência lá com o mundo. Não tem, irmãos. Isso aqui na Bíblia não está. Tu tem que ter uma experiência com o Espírito Santo. Amém. Meu Deus, o que é isso? O único que suportou, que aguentou a experiência com o diabo foi Jesus Cristo. Só ele. Pedro caiu. Quantos homens caíram? Sansão caiu. Noé deu problema. Davi deu problema. Então, não tem experiência com o diabo, irmãos. Não tem. Você vai lá, tem uma experiência lá com os bailes, com as festas, passar. Irmãos, o que é isso? Não, a experiência que nós temos que ter é com Cristo. É com a palavra de Deus, não é com o mundo, é com Cristo. Então, quando um jovem ou qualquer pessoa tiver uma experiência com Deus, ele não tem vontade mais daquilo outro, ele não abandona um culto para isso, para aquilo, não, ele tem prazer nas coisas de Deus. Então, irmãos, nós temos que abrir o olho e ver para onde que nós estamos indo. Você quer ir sozinho? É egoísta? Não, irmãos. Você tem que requerer a sua família. Fazer que nem aquela... Olha bem, estamos quase perdendo para a prostituta, a Rabi. Salvou toda aquela casa. Todas aquelas mulheres de má fama, por todos salva. Porque ela colocou o sinal no umbral da porta. Ela deixou um sinal ali. E quando vinha o perigo, ele sabia que naquela casa era reservada para Deus. Ali a morte não entraria. Então muita gente pensa, mas Deus só salva. Não, Deus ele não olha a classe social, se a pessoa é ruim ou mal. Ele veio para salvar todos. Basta aceitar. Se ela não aceitasse, eles iam todos perecer. Mas olha bem, quanta gente que tinha lá em Jericó, irmãos. Era grande a cidade. Ninguém quis, zombaram. Mas a prostituta Rabi, ela e a sua casa, todos foram salvos. Esse que é o Deus, irmãos, que nós temos. Por isso, irmãos, o nosso Deus é o Deus do impossível. As pessoas olham, eles querem ver os crentes, tudo, mas tem que ser isso, aquilo. Não, irmãos. Deus tira lá da pior lama as pessoas e traz para a palavra. Amém. Não importa essa tua condição, não importa se você está viciado, se você tem problema, se você diz, Senhor Jesus, eu não estou vencendo esse assunto aqui, não venço isso aqui, então acrescenta a minha fé para mim vencer isso. Amém. Ele pode, irmãos. Só Jesus pode. Amém. O pastor não pode, o homem dele pode até orar, mas tu tem que acionar aquele botãozinho da fé, tu tem que girar isso aqui, ó. Tem que girar, tem que bater, ligou. Ah, meu Deus. Deus está fazendo obra na nossa vida, na minha vida. Eu vi alguma coisa, eu vi um sinal aí. Pela fé, irmãos, é algo impressionante. Então, que Deus ajude cada um, irmãos, nessa caminhada, irmãos. Pense bem, para onde estamos indo? Tu quer ir sozinho? Eu creio que não. Você quer estar lá, que nem a prostituta. Tu quer ser tudo salvo. Amém. Tu vais dizer, Senhor, eu requero minha família para ti, Senhor. Aqui está. Meus filhos, minhas filhas, meus netos, está aqui, Senhor. Eu requero para ti, são teus. Faça a tua vontade. Porque, meu Deus, eu não dei conta. Eu não dei conta. E Deus age, irmãos, quando nós somos bem humildes. Eu não dei conta de ser um pai responsável. Não dei conta de ser uma mãe responsável. Por isso que está essa coisa arada aí, Senhor. Veja bem, a culpa minha tão grande culpa. Por isso que está assim as coisas. Senhor, acrescenta a minha fé e me ajude. E aí Deus entra em socorro, irmãos. Agora, não, eu faço do meu jeito, da maneira, irmãos. Ninguém dá conta de nada. Ninguém dá conta. Agora, quando você entregar para um que tem o poder nos céus e na terra, ele tem todo o poder, ele é o Senhor, ele sabe as coisas.
E ele fez tudo por nós, irmãos. Tudo está consumado, então não tem como voltar atrás. Não tem jeito. É só acionar o canal da fé. Então, que Deus ajude cada nós, todos nós aqui, irmãos, nós temos que preservar isso aqui, a fé. A fé imaculada, irmãos. E a fé não muda os cursos. O curso para chegar lá é pela fé. Sem fé, repito, é impossível agradar a Deus. Não vai dar nada. Sem fé não adianta. É impossível agradar a Deus. Tem que ser pela fé. Pela fé. Porque se é para viver pela aparência, você ia ter que fazer uma estátua. Irmãos, ia ter que fazer uma estátua. Aqui está a minha estátua, eu vou chegar aqui, aí eu não preciso de fé. Agora, nós estamos diante de um Deus que nós não vemos. E é só pela fé para nós conseguir o contato com Ele. Aquele contato maravilhoso na presença de Deus, que muitas vezes eu gosto muito disso, irmãos. Eu gosto, meu Deus, a gente não tem como, vamos dizer, mas eu amo a presença de Deus, assim, que o Espírito Santo, ele te unge ali, você, às vezes, meu Deus, é só pela fé isso aqui, irmãos, porque eu creio, irmãos, assim, tu nunca zombe da presença de Deus, nunca zombe, porque o pecado contra o Espírito Santo, ele não é perdoado. Você pode pecar contra isso, contra aquilo. Agora, se o Espírito Santo está ungindo um homem, uma mulher ali, ele está ali, ranhento, falando em língua ali, chorando, de glória a Deus. De glória a Deus. E diga, Senhor, o Senhor ainda está operando. Deixe Deus fazer a obra, ele faz do jeito dele. Deus não muda os cursos. O homem mudou, irmãos. As igrejas estão tudo formal. Se formalizar tudo aqui, aqui, não sei o que. Não, Deus continua sendo o mesmo, irmãos. Ele continua sendo a mesma coisa. O batismo do Espírito Santo é o mesmo, irmão. Ele não mudou. Deus não muda, ele é o mesmo Senhor. Então, às vezes, a gente tem que se segurar, porque as pessoas podem chamar a gente de escandaloso. Mas, irmãos, provai e vede que o Senhor é bom. Tem que provar. Pela fé, tu consegue provar Deus, irmãos. Provar na alma. Ele vem e faz algo na tua vida. Então, que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão do outro lado ali, né? Nossos irmãos que assistiram, que estão assistindo e que vão assistir. Então, tudo é pela fé. Eu quero pedir para o irmão Iris fazer essa oração final aqui. Orar pelos nossos irmãos aí que estão do outro lado, que assistiram o culto, os que vão assistir, e que estamos maravilhados na presença de Deus. Amém. E que Deus sempre encoraje esses irmãos de vir chegar aqui. Amém. Eu creio que isso é pela fé. Não tem como chegar aqui indiferente. Então, você que pediu oração, que Deus te abençoe, eu creio que Deus vai fazer a obra em tua vida. Deus abençoe os irmãos. Queremos agradecer ao Senhor por mais um culto glorioso na sua presença. O Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe a cada um daqueles que estão do outro lado da internet, Senhor, aqueles que pediram oração, Pai. Uma coisa nós temos certeza, Pai, é nós que temos que aceitar o Senhor e não o Senhor aceitar nós, Pai. Quando nós aceitarmos o Senhor, nós temos livre de toda mal. Vamos orar para a nossa volta para casa. Senhor, nosso Deus e precioso Pai, no nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos leve de volta para nossas casas em segurança, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um daqueles que estão na internet, Pai. Que tenham um final de semana e uma semana abençoada, cheia das bênçãos do Senhor. No nome santo e poderoso do nosso precioso Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.